Olá, meus amigos. Meu nome é Pedro Henrique. Este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidade da TV e muito mais para vocês. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês os 50 anos de uma novela clássica dos anos 70, que eu já vou falar para vocês qual é. Então, uma novela que fez muito sucesso, que completou este ano, no dia 24 de janeiro de 2003, 50 anos. Então, qual é a novela? Vocês já vão saber. Sim, a novela é a lendária Cavalo de Aço. Cavalo de Aço, que teve como seu autor Walter Negrão. Ele, que já tinha feito um sucesso no horário das 18, chamado O Primeiro Amor, ele fez a sua primeira e única novela do horário nobre. Sim, Cavalo de Aço foi a primeira e a única do horário nobre, trazendo como 3 diretores Walter Avancini, Davi Grimberg e também Daniel Filho. A novela Cavalo de Aço, ela foi exibida em 1973, né? Após a novela Selva de Pedra. Cavalo de Aço teve muitos conflitos, muitos problemas, e vocês vão saber aqui. Mas, primeiro, quero dizer a vocês que é um prazer enorme estar aqui, né, para falar a história dessa novela, para a gente relembrar um pouco. Vamos primeiro relembrar um pouco da história da novela. O que tratava a novela Cavalo de Aço? A novela Cavalo de Aço tratava a história de Rodrigo Soares, vivido por Tarcísio Meira, um maquinista de trem, né? E ele volta para sua cidade de origem, para Vila da Prata, uma cidade fictícia, e eu já vou explicar onde foi filmada, tá bom? Então ele volta para Vila da Prata para tentar descobrir quem foi o assassino da sua família, quem exterminou a sua família. E ele acaba conhecendo um presidiário. Quem é esse presidiário? É o pai de Miranda, personagem de Glória Menezes. Através dele, ele ficou sabendo que o assassino, o verdadeiro responsável pela chacina de seus pais, era nada mais nada menos que o arrogante e prepotente latifundiário Max, vivido por Zimbisky, né? Daí, Rodrigo começa a gerar uma revolta social, né? Onde ele é líder, para tentar combater as coisas ilícitas de Max, né? Nesse meio tempo, né? Só para a gente não ficar alongando muito a história da novela, para encurtar a história, Rodrigo conhece Joana. Quem é Joana? Filha de Max, né? Uma jovem ex-usuária de drogas, né? Que morava em Ipanema, no Rio de Janeiro, né? E acabou voltando para casa, voltando para a Vila da Prata, porque ficou presa pelo uso de drogas. Foi a primeira vez que a novela mencionou o uso de drogas. Assim, o uso de drogas que eu digo assim, explicitamente, né? Se falou, foi a primeira novela que se falou em cocaína, né? Então, o que acontece? Daí, antes até de falar dessa questão da droga, né? Vem a questão da reforma agrária, que a censura não deixou passar, a censura vetou. Daí eles tentaram criar uma campanha antidrogas para poder tocar nesse assunto na novela, né? Aí os ministros em Brasília na época, né? Cada um deles brigaram para poder ser o pai do projeto, e acabou que o projeto foi vetado e também não se colocou o assunto de drogas na novela, mudou todo o curso. Então, o que aconteceu? Walter Negrão, a novela iria terminar no capítulo 100, mas a novela foi até o 180, capítulo 180, e o que acontece? Walter Negrão, ele acabou tendo uma saída que acabou gerando até uma certa sequência de audiência para a novela. O Quem Matou. O Quem Matou, que lá antes na novela Véu de Noiva, né, já colocaram, né? Na novela, no caso da novela Cavalo de Aço, quem matou Max.
Maxi Zimbisky, né? Aí ficou um mistério, algumas pistas falsas, né? Mas no fim da trama veio a se descobrir que quem matou o velho Maxi foi Lenita Arlete Salles, sua filha. Era reconhecida como sobrinha, mas na verdade era filha de Max. Quem sabia do segredo era a governanta, né? A governanta Catarina, interpretada por Sônia Otsika. Então, o que acontece, gente? Aliás, uma curiosidade, foi a primeira novela de Sônia Otsika, foi a primeira novela também de Estênio Garcia e foi a novela inteira que José Ligoy trabalhou, né? Porque ele fez uma pequena participação na novela Boff. Então, acabaram sabendo que Lenita, né, era a filha verdadeira de Max, a outra filha, né? Outro mistério girava em torno de Aurélio Cláudio Cavalcante, namorado de Terezinha Elisângela, né? Aurélio era piloto de Max, né? Então, o que aconteceu? Aurélio, ele era filho da governanta Catarina, Sônia Otsika. Suponha-se que ele poderia ser o herdeiro de Max. Alguns achavam que ele era filho de Max, mas na verdade ele não era o filho de Max. Outra desconfiança gerava em torno de Bem-vinda e também Tobias Paulo Gonçalves e Bem-vinda Miriam Pires. Tobias trabalhava na fábrica, né, na madeireira de Max, né? Max, na verdade, era dono da madeireira porque ele usurpou as terras da família de Rodrigo Soares, né? E acabou colocando ali o negócio, montando o negócio, colocando a madeireira e fazia transporte de madeiras, né? E de madrugada, havia homens que roubavam pinheiros, né? Então, o que acontece? Complicado isso, né? Bom, voltando à questão de Tobias e Bem-vinda, eles viviam em conflito. Tobias sofreu um acidente de trabalho na madeireira, né, em uma das máquinas, e acabou perdendo um braço, né? Então, o que acontece? Tobias e Bem-vinda viviam em conflito, né? E Bem-vinda achava que Santo era filho de Tobias. Por quê? Porque Marta, personagem de Maria Luísa Castelli, mãe de Santo e Terezinha, era uma mulher mal vista na cidade. Era uma mulher difamada na cidade. Então, por isso, Bem-vinda desconfiava. Outro mistério também muito interessante da novela, eu não sabia, Carlão, personagem de Milton Moraes, ele foi amante de Lenita. Olha só que coisa, né, gente? Amante de Lenita. Agora eu vou falar algumas curiosidades da novela, né, que eu acho que algumas pessoas não sabem. Bom, na época da novela, Carlos Vereza foi preso. O ator Carlos Vereza foi preso pelo DOPS, em meio às gravações da novela. O fato é que eles acabaram interrogando o Carlos Vereza para saber sobre um guerrilheiro que estava fugido na época, né? E também perguntaram a ele, olha só que absurdo, quem tinha matado Max? Ele se negou a responder, né? E uns dias depois, o Dobbs acabou deixando ele numa rua no Leblon. Ele deu essa declaração, Memória Globo, né? E deixou ele numa rua no Leblon. E um mês depois ele voltou a gravar, né? Quer dizer, é uma loucura, né, gente? Outra curiosidade dessa novela foi que, na época da gravação da novela, como eu falei no início aqui, Vila da Prata era uma cidade fictícia, né? A novela, na verdade, era gravada no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, né? Então, o que ocorre? Na época, as gravações, né, eram muito precárias, porque não tinha banheiro na época para os atores e alguns atores tiveram que ficar dentro de um trailer, como foi o caso de Zimbisky, Mário Lago, né, porque eram atores mais velhos, né, e para não ficarem muito tempo no sol, fora que eles ficavam em meio a algumas cobras,
né? E mosquitos. Quer dizer, então era bem precário aquela época de gravação para novela, né? Era muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Por isso que preocupava-se muito naquela época a questão de gravação. Hoje em dia já não é assim, porque hoje em dia tem, né, lá o Projac, né? Antigamente não tinha, né? Então, essa curiosidade. Outra curiosidade da novela é sobre a questão da trilha musical, né? A trilha musical, ela foi composta por Guto Graçamelo, né? E Nelson Motta. E, inclusive, os dois deram uma declaração, né? Dizendo que não gostaram da trilha musical, da trilha nacional da novela, né? Inclusive, Guto Graçamelo achava as músicas muito bobas, né? Eu, particularmente, eu gosto, né? Então, na época, né? Porque na época a gente não se podia gravar letras muito assim, muito abertas, porque vivia-se na época da censura, né? Mas enfim, a novela completa 50 anos de Cavalo de Aço, 50 anos de uma trama, né? De Walter Negrão, a novela que teve 180 capítulos, que teve todo esse mistério em torno da novela, né? Então, essas curiosidades são muito interessantes, coisas assim que eu também não sabia muito, né? Eu procurei me informar para trazer aqui para vocês, né? Para contar aqui para vocês sobre essa curiosidade, sobre essas curiosidades da novela, né? Coisas que eu não sabia sobre a trama, né? Inclusive Joana, personagem de Ivete Faria, né? Como não pôde se falar na questão das drogas, ela acabou sendo uma voluntária, né? Porque na trama ela também se envolveu com os dois empregados, os dois capatazes de Max, Lucas, Edson França e também Atílio, Zé Wilker, né? Então, é muito curioso. Essa novela é uma novela muito curiosa. Eu não sabia que a novela tinha sido gravada em Santa Cruz. Para mim foi uma, né? Porque assim, eles colocaram Vila da Prata, na verdade, ela era no interior do Paraná. Era uma cidade como se fosse no interior do Paraná. Então, eles criaram esse nome fictício, colocaram o nome fictício da cidade e fizeram a novela. Agora, duas curiosidades que eu queria falar para vocês aqui, que eu lembrei agora. Uma é do sapato emborrachado do Tarcísio Meira, né? O sapato emborrachado do Tarcísio Meira, sabe como ele ficou chamado na época? Sapato cavalo de aço. Gente, sapato cavalo de aço. Outra curiosidade é sobre o nome da novela, né? O nome da novela, muita gente não entende o porquê cavalo de aço, né? Cavalo de aço, por que cavalo de aço? Porque o que acontece? Na cidade, as pessoas só andavam a cavalo, né? Então, a moto foi uma revolução dentro daquela cidadezinha, né? Aí o Tarcísio Meira, ao invés de chegar de cavalo, chegou de moto. Então, aquilo ali foi um alvoroço dentro da cidade, né? Outra curiosidade, havia um programa de humor na época, que era o Satiricon, né? E ele, né, no programa, né, fez uma sátira, trocando o nome da novela, Cavalo de Aço para Cavalo de Osso. Olha só que interessante, gente. Muito interessante. Bem, gente, essa foi um pouco da história da novela Cavalo de Aço. A lembrança dessa novela maravilhosa. Pena que ela não exista mais. Eu queria muito poder ver. Queria muito. Meu coração dói só de pensar que essa novela não existe mais. Mas, enfim, 50 anos. Parabéns para o Walter Negrão, né, pelo trabalho que ele fez, apesar das complicações de gravação, apesar com os problemas com a censura. Mas, enfim, é uma novela que merece todos os atributos, né? Mesmo que algumas pessoas da época não tenham concordado com a audiência da novela, né? A audiência não tem ido muito bem por algumas questões, mas a gente sabe que era uma época de censura. A época de censura, qualquer audiência de novela era complicado. Bem, gente, eu queria pedir a vocês, se vocês gostaram desse vídeo, né, compartilhem em todas as suas redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo, tá? E, tem mais uma coisinha que eu queria falar, tá bem? Antes de encerrar, só uma coisinha, uma curiosidade que eu lembrei. O ator Zembiski, ele não gostou do fim dele. Não gostou de ter saído da trama. Por quê? Porque o personagem dele estava rendendo muito. Era um vilão, assim, que as pessoas estavam ali prestando atenção na vilania do Max, né?
e ele não queria sair, mas foi a saída encontrada na época, né? Então é isso aí, mais essa curiosidade. Bem, então eu peço a você que se você pulou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, assiste um pouquinho o meu trabalho. Se gostarem do meu conteúdo, por favor, se inscrevam e me sigam aqui, tá bom? E também comentem aí, gente, se vocês lembram da novela Cavalo de Aço, se vocês lembram dessas curiosidades que eu falei aqui, se vocês lembram da história dos atores, enfim, coloca aí nos comentários para a gente poder conversar, bater um papo legal, tá bom? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Lembrando que o canal O Tempo da TV, ele acontece em 3 edições. Todas as terças às 15 horas, todos os sábados às 15 horas e domingo às 15 horas, tá bom? Muito obrigado, um beijo carinhoso no coração de cada um, um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente.